Graças a Deus. Nesta manhã é muito bom nós podermos estar na casa de Deus a cultuar o Senhor, porque Ele é digno, que nós possamos dar-lhe louvor, manifestar a nossa gratidão por aquilo que Ele fez por cada um de nós. Amém? Ele começou uma boa obra nas nossas vidas e essa obra está somente a meio, não é? Porque Ele vai continuar a trabalhar nas nossas vidas, amém? Aquele que em vós começou uma boa obra, é uma boa obra, Ele vai aperfeiçoar, Ele vai continuar a nos ajudar nesta caminhada, amém? É verdade que muitas vezes nesta caminhada nós somos incompreendidos, por vezes somos acusados, né? Às vezes de coisas injustas. E eu nesta manhã queria meditar em Marcos, no capítulo 3, a partir do versículo 20. E aqui que nós encontramos no exemplo de Jesus, né? As pessoas que se voltaram contra Ele, até de lugares onde menos se esperava, amém? Mas Ele prosseguiu, desenvolvendo a sua missão, o ministério pelo qual Ele tinha vindo a este mundo, amém? É um desafio para nós seguirmos e servirmos a Jesus, apesar de às vezes à nossa volta haver incompreensão e às vezes até falsas acusações contra nós, mas nesta manhã eu queria deixar aqui um incentivo para que nós possamos continuar a servir Jesus, a seguir o Senhor, amém? Apesar de por vezes não sermos compreendidos, amém? Jesus, Ele passou por um momento de incompreensão. Vamos ler então Marcos capítulo 3, versículo 20. Depois de Jesus ter passado uma noite em oração, depois de chamar os seus discípulos, escolhê-los, e parece-nos, dá-nos a entender o texto anterior, que esteve com eles, dando as primeiras instruções. Diz então o versículo 20: Jesus e os discípulos foram para uma casa e ali afluiu outra vez a multidão, de tal maneira que nem sequer podiam comer pão. E quando os seus ouviram isto, saíram para o prender, porque diziam: está fora de si. E os escribas que tinham descido de Jerusalém diziam: tem Beelzebu, e pelo príncipe dos demónios expulsa os demónios. E chamando-os a si, Jesus chamando-os a si, disse-lhes por parábolas: como pode Satanás expulsar Satanás? E se um reino se dividir contra si mesmo, tal reino não pode subsistir. E se uma casa se dividir contra si mesma, tal casa não pode subsistir. E se Satanás se levantar contra si mesmo e for dividido, não pode subsistir, antes tem fim. Ninguém pode roubar os bens do valente, entrando em sua casa, se primeiro não maniatar o valente, e então roubará a sua casa. Na verdade vos digo que todos os pecados serão perdoados aos filhos dos homens, e toda a sorte de blasfémias com que blasfemaram. Qualquer, porém, que blasfemar contra o Espírito Santo nunca obterá perdão, mas será réu de eterno juízo, porque diziam: tem espírito imundo. Até aqui a palavra do Senhor. Estamos diante da Tua palavra, Deus, nesta manhã, e pedimos, Senhor, que o Senhor possa abrir o nosso entendimento e ajuda-nos a aplicar este ensinamento também à nossa vida prática, no nosso dia a dia. Pai querido, eu te peço e te agradeço em nome de Jesus Cristo. Amém? Como o pastor no domingo estava dizendo, o pastor Rui, a verdade é que a palavra de Deus não tem somente informação, amém? A palavra não nos dá somente informação, a palavra de Deus, ela tem como objetivo trazer-nos transformação, amém?
Ainda que pareça alguma coisa, na verdade, lendo, observando um relato histórico daquilo que aconteceu com Jesus, nós nesta manhã queremos, na verdade, fazer alguns paralelos, algumas comparações, algumas aplicações para que nós possamos pôr em prática no nosso dia a dia. Amém? Possivelmente como Jesus, e nós olhamos aqui, muitas vezes temos sido mal interpretados, muitas vezes, na verdade, por vezes, pessoas que distorceram alguma palavra que nós dissemos, colocaram palavras na nossa boca sem nós dizermos essas palavras, mas não se admiram, porque com Jesus aconteceu exatamente o mesmo. Amém? Muitas pessoas estavam à sua volta, na verdade, não entenderam, não perceberam qual foi o objetivo para que ele veio ao mundo, não é? Jesus sempre falou com amor, sempre falou com compaixão, mas muitas vezes as pessoas que apanharam essas palavras amorosas de Jesus, distorceram-nas e usaram-nas até para atacá-lo, a ele e aos seus discípulos, com bastante ódio. Nos versículos anteriores nós já vimos que vários líderes religiosos, até alguns não se ligavam muito bem uns com os outros, né, saduceus, até líderes políticos como os herodianos, os fariseus, né? Eles se coligaram de alguma forma, como diz o versículo 6, tendo sido os fariseus, tomaram logo conselho com os herodianos, tem a ver com os que estavam no palácio de Herodes, tem a ver com os políticos, buscando alguma força, algum respaldo político, militar contra Jesus, procurando, na verdade, que o matariam. O objetivo, da verdade, disto tudo, lembra-se disto, o mundo está no maligno, e o mundo, na verdade, o diabo procura silenciar a voz do Senhor, a voz profética, as suas testemunhas, amém? Estamos sendo incentivados, na verdade, a participar do evangelismo no final do mês de agosto, início do mês de setembro, o evangelismo para fora de portas, o evangelismo na rua, amém? Mas sempre o diabo vai arranjar maneira de nos silenciar, de nos amedrontar, na verdade vai fazer com que nós, muitas vezes, investidas contra nós, lembrem-se de uma coisa, na verdade esse é o objetivo de Satanás, é calar as testemunhas, é calar os profetas, mas como igreja nós temos de estar percebidos e não nos intimidar e avançarmos, fazendo, na verdade, aquilo que Jesus nos chamou. Vocês são minhas testemunhas, começam pela vossa Jerusalém e Judeia, Samaria e até aos confins da terra. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Lembra-te uma coisa, tu és um seguidor, tu és um discípulo, uma discípula de Jesus, sabe, põe isto bem cedo na tua mente. Na verdade, a nossa presença incomoda. A nossa presença incomoda, a não ser que sejamos como aqueles mornos que encontramos lá em Apocalipse, mas diz que esses vão ser vomitados, não é? Aqueles que não são crentes nem se deixam de ser, nem são crentes nem deixam de ser descrentes. Isso não existe. Ou somos ou não somos, não é? Há aqueles que querem ser carne e peixe ao mesmo tempo. Não dá. Irmãos, nós precisamos desenvolver, na verdade, a entidade pelo qual o Senhor nos chamou. Somos filhos de Deus, somos filhas de Deus, somos, na verdade, seus discípulos, ou seja, seus seguidores, somos suas testemunhas. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus avisou em João 15, verso 18, se a mim me perseguiram, se a mim falaram bem mal de mim, olha, não se admirem porque vão fazer o mesmo convosco, mas também se a mim me ouvirem as minhas palavras, amém? É verdade que alguns não ouviram, mas houve aqueles que ouviram e guardaram as palavras, vão fazer também o mesmo com vocês, amém? Então vão haver aqueles que vão rejeitar, mas vai encontrar aqueles que vão aceitar, aqueles que estavam com fome e sede a receber uma palavra de esperança, uma palavra de amor, um carinho, amém? Uma oração. Irmãos, Deus conta conosco nesta última hora. Louvado seja o nome do Senhor. Amém?
Então diz o versículo 20, e foram Jesus com os discípulos para uma casa, né? E o objetivo, de alguma forma, era depois de uma noite de vigília, depois de um tempo depois daquele ainda de falar com os discípulos, os novos discípulos que ele tinha chamado, dando algumas instruções. O objetivo era descansar um pouco, o objetivo era comer pão, era tomar o pequeno almoço, ou o almoço, ou uma refeição. Mas a verdade é que veio tanta gente, amém? Diz o versículo que veio uma multidão, amém? Soube-se que Jesus estava lá na casa, amém? Então veio uma multidão que nem sequer podiam comer pão, amém? Nem tempo tinham para pegar um pouco de pão, porque as pessoas tinham necessidade, porque as pessoas procuravam ouvir a palavra do Senhor, porque as pessoas estavam esperando também de um toque de Jesus nas suas vidas e também nos seus corpos, amém? Com a multidão de pessoas em necessidade, com vontade e com desejo, na verdade, de ser tocados por Jesus e ouvir a palavra de Jesus, diz que também, diz o verso 21, então vieram também os seus familiares. Vieram também os seus familiares, diz o versículo 21, e quando os seus ouviram, que seus são estes? Amém? Esta é a família de Jesus, pois diz que eles estavam à porta. Diz o verso 31, que a família de Jesus, diz o verso 31, e chegando então os seus irmãos e a sua mãe, estando fora, mandaram-no chamar. Amém? Havia gente dentro de casa, havia gente fora de casa, amém? Mas entre aqueles que não estavam na casa, tinha vindo Maria, tinha vindo os seus irmãos e as suas irmãs, e o objetivo, na verdade, era levá-lo de volta para casa. Mais ainda, a palavra é bem forte, porque nós encontramos no versículo 21, e quando os seus ouviram isto, saíram para o prender. Veja lá, quem é que saiu para o prender? Os parentes. Olha aqui isto. Os parentes. Maria, a mãe, os seus irmãos. Como é que isto é possível? Oh, meu irmão, minha irmã, não se admire que os seus parentes, que os seus familiares não o compreendem. Muitas vezes é dentro da nossa família que vêm obstáculos, vêm impedimentos para que nós possamos... Espera aí, essa coisa de ir ao culto 2 vezes por semana... Não basta ir ao domingo, também tem que ir à quarta. Ou é a carne a falar para não ir à quarta? Não, isso é outra história. Não é? Mas muitas vezes vem essa coisa de ir fazer o evangelismo na rua, essa coisa de orar, essa coisa de estar a ler a Bíblia em casa, sempre isto. Estão-te a dar a volta à cabeça, estão-te a fazer uma lavagem cerebral. Para além de ser santinho. Porque não pode ser. Não, mas a Bíblia diz que não. Mas para lá isso agora de ser santinho. Né? E começa a dizer, olha, o que é que começa a acontecer? Né? Olha, diz ali no verso 21, que os seus irmãos, os seus, disseram, ele está fora de si. O que é que ele estava a dizer? Esta palavra é muito forte. Sabe o que quer dizer esta palavra? Está maluquinho. Meu Deus, né? Está maluquinho. Está maluquinho porquê? Porquê é que Jesus está fora de si? Né? Porquê? Bem, chamou 12 homens para deixar os seus trabalhos e o seguir. Agora como é que ele vai alimentar essa gente? Pior ainda, ele próprio deixou o seu trabalho, lá abandonou a carpintaria e agora anda por aí de um lado para o outro, na verdade dizer que Deus vai cuidar dele, né? Anda pela fé. Está maluquinho? Então se ele não tem para ele, como é que ele vai ajudar esses 12 homens? Quem é que vai alimentar? Quem é que vai pagar as suas despesas de andar de um lado para o outro? Jesus, tu estás fora de ti, estás maluquinho. Não sou eu, os seus irmãos disseram, está fora de si. Mas, no verso 5 do capítulo 2, diz que Jesus
né? Diz que no verso 5 do capítulo 2, né? Havia ali um paralítico em Cafarnaum. Jesus simplesmente chegou e disse, olha, vendo a fé deles, disse ao paralítico, filho, perdoados são os teus pecados. Quem pode perdoar pecados senão Deus? Ele diz que é Deus. Está fora de si. Irmãos, há aqui qualquer coisa que me deixa assim um bocadinho perturbado. Não é? Porque são os seus. São aqueles que... E principalmente, irmãos, vejam a sua própria mãe. A sua própria mãe, Maria. Não é? Estranho isto. Bem, claro que eles não compreendiam, mas Maria recebeu a revelação de Deus. Maria recebeu a confirmação por Isabel, sua prima. Irmãos, aqui há uma coisa que a gente fica assim, mas como é que é isto? Sabe, muitas vezes nós somos pessoas muito esquecidas. Se Maria teve dificuldade, não admira que nós também tenhamos dificuldade. Se Maria teve aquela revelação toda a respeito daquele que se foi gerado no seu ventre. Irmãos, claro, alguém dizia, mas Maria, não, são os irmãos sim, ela não. Bem, uma coisa diz, ela estava junto. Claro, o objetivo, ela pensa, bem, sim senhor, ele tem uma missão, mas não precisa se expor assim tão publicamente. Ele não pode desenvolver a sua missão assim um bocadinho mais, né, sem dar tanto nas vistas. Irmãos, o objetivo para o qual foram buscar foi, vamos levá-lo para casa, fica lá um tempo, até que ele acalme desse ímpeto e fique mais calminho, que ele vá lá na sinagoga, que ele vá lá no templo, fale 2 ou 3 pessoas, agora andar a falar para multidões. Sabe? Alguém disse assim, pastor, mas eu acho que Maria estava com medo que matassem o seu filho por fazer essas afirmações. Pois é, eu acredito que sim. Afinal, Maria era simplesmente uma mulher humana de carne e osso, com os mesmos sentimentos, com os mesmos medos, com os mesmos receios que tu e eu temos. O esquecimento e a ingratidão é uma coisa terrível. E a verdade é que nós, apesar de sermos crentes, temos que lutar todos os dias da nossa vida com o esquecimento e com a ingratidão. Um dia fizemos uma promessa, e agora tivemos há pouco tempo, cerca de 2, 3 semanas, um momento em que alguns fizeram também, um compromisso diante de Deus, diante da igreja que estava reunida, diante de testemunhas, de seguir Jesus todos os dias da sua vida, houvesse o que houvesse, custasse o que custasse, né? Sabe, a este compromisso nós precisamos ser fiéis até o fim. Amém. Há lutas, há provas, há dificuldades. Muitas vezes vem alguém e diz alguma coisa que não é correta, vem uma ofensa. Mas, irmãos, vamos ser fiéis ao Senhor. Amém. Alguns que aqui estão, não sei se por tradição, não sei se por cópia católica, entregaram os seus filhinhos ao Senhor e vieram, trouxeram à igreja, trouxeram os seus filhinhos, né? E fizeram uma declaração pública, depende da cerimónia. Eu costumo fazer mais simples, porque muitas vezes estamos a dizer coisas que depois não vamos cumprir. É preferível simplesmente orar do que estar a fazer um compromisso de entrega. Mas há aqueles que vieram e fizeram mesmo a entrega, porque eu tenho dificuldade com esses que entregam. Os pais que entregam fazem um compromisso público também,
de incentivar, de ensinar os filhos, se o Senhor chamar, de que eles estejam, não pôr empecilhos para que eles possam servir ao Senhor. E alguns que fizeram essa entrega, esqueceram-se que fizeram uma entrega ao Senhor. Muitas vezes há atividades da igreja e põem entraves para que os filhos não se envolvem tanto, dando muitas vezes preferência e encaminhando para atividades seculares, quer culturais, quer desportivas, nada contra, mas às vezes depois começamos a dar mais lugar, mais prioridade a essas atividades culturais e desportivas, e seja o que for fora, mas fizemos um dia um compromisso. Não, é teu. Irmãos, muitas vezes Deus fala o coração, o jovem, o adolescente, mas estou sentindo que devo servir mais a Deus e nós não queremos expor os nossos filhos publicamente. Alguém vai ver, alguém depois vai gozar lá na escola, alguém vai... Sabe, era assim que Maria estava no seu coração. Era assim que Maria estava no seu coração. Não, filho, vai lá para casa... Essa coisa, vieste agora do retiro, vens com essa força toda, isto agora numa semana isso passa, ficas lá em casa, não fala com ninguém da igreja, não manda mensagens, calma, vai voltar tudo ao normal. Vá, Jesus, volta para casa. Mas ele não foi para casa, porque ele tinha uma missão. Amém. E o nosso compromisso com ele é um compromisso público. O nosso compromisso com Ele é um compromisso público. Amém? Então, meu irmão, minha irmã, jovem, quando fores persuadido a afrouxar no teu compromisso com o Senhor, pelo marido, pela esposa, pelos pais, pelos parentes, por alguém lá no trabalho, lembra-te de uma coisa: os ataques vão vir, o desânimo vai vir, essas mensagens negativas tentando bloquear-nos vão chegar, mas lembra-te de uma coisa: ser firme e constante, sempre abundante na obra do Senhor, Ele vai recompensar. Gálatas 6:9, e não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se é que não houvermos desfalecido. Amém? Aquele que salvou a tua alma, aquele que mudou a tua vida, Ele vai estar contigo, Ele te vai dar força para encarar esses embates, essas palavras às vezes negativas, de desânimo, de desincentivo, de incredulidade. Não ouças, simplesmente passa ao lado e confia que o Senhor te prometeu: estarei contigo todos os dias. Ele estará conosco, Ele nos vai. O Senhor disse para Gideão: vai na tua grande força. Disse: Senhor, mas é o Espírito Santo que te dá força. Amém. Aleluia. Então chegaram os de fora, os seus inimigos. E enquanto a família de Jesus estava do lado de fora, e tentavam, de alguma forma, salvar Jesus de si mesmo, né? Os escribas estavam do lado de dentro, ouvindo e observando Jesus a ministrar. O objetivo, né, não era atacar a sua sanidade mental, mas sim a sua idoneidade espiritual. Eles estavam procurando, né, apanhar alguma coisa, né? E o que é que eles disseram? Diz o verso 22: tem Belzebu, né? O príncipe das moscas, um chefe dos demónios, tem Belzebu, e pelo príncipe dos demónios expulsa os demónios. Então eles atribuíram os milagres de Jesus ao poder do diabo. Né? Irmãos,
Para alguns parece que é mais fácil atacar as pessoas com que eles não concordam. E é verdade, simplesmente vê à cabeça, olha, tem do diabo. Os milagres que ele faz é pelo poder do diabo. Irmãos, e Jesus simplesmente pergunta-lhes, verso 23, como pode Satanás expulsar Satanás? É impossível. Verso 24, e se um reino se dividir contra si mesmo, tal reino não pode subsistir. E se uma casa se dividir contra si mesma, tal casa não pode subsistir. E se Satanás se levantar contra si mesmo e for dividido, não pode subsistir. Antes tem fim. Ninguém pode roubar os bens do valente, entrando na sua casa, se primeiro não maniatar o valente, e então roubará a sua casa. Amém? A ilustração é clara. Amém? Satanás estava a defender o seu reino. Mas sabe uma coisa? Jesus é maior do que o poder do diabo. Amém? Jesus é maior. Aleluia. Jesus é mais poderoso que Satanás e pode e quer libertar. Amém? Os que estão presos aos grilhões do inimigo. Amém? Aos grilhões do pecado, aos grilhões do vício. Ele é o mesmo, ontem, hoje, eternamente. E ele disse, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Amém. Não, não e não. Então Jesus lança um alerta, verso 28. Na verdade vos digo que todos os pecados serão perdoados aos filhos dos homens, e toda a sorte de blasfémias com que blasfemam. Qualquer, porém, que blasfemar contra o Espírito Santo nunca obterá perdão, mas será réu do eterno juízo, porque diziam, tem espírito imundo. Irmãos, estes religiosos, na verdade, não viram o terrível perigo em que estavam-se a meter. Eles estavam cruzando uma linha muito perigosa. Amém? Eles acusaram Jesus de alguma forma de estar possuído pelo diabo, ou ser usado, na verdade, pelo diabo, né? Sendo servo do diabo. Irmãos, eles estavam atribuindo os milagres de Jesus ao poder de Satanás. Irmãos, e eles estavam, na verdade, entrando neste lamaçal do pântano do pecado imperdoável, né? A blasfémia contra o Espírito Santo. Mas no versículo 28 eu vejo uma grande declaração que é esperança para mim, esperança para todos nós e para qualquer um que esteja lá fora. Sabe, a Bíblia diz, onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus, porque diz-nos aqui, há uma declaração poderosa neste versículo 28, na verdade vos digo que todos os pecados serão perdoados aos filhos dos homens. Amém? E toda a sorte de blasfémia com que blasfemarem. Amém? Aleluia. Temos que ver também pela positiva o poder do sangue de Jesus. Amém? Basta confessarmos, seja qual for a situação em que a pessoa esteja, na verdade, seja qual for o pecado mais terrível. Eu não posso, na verdade, eu não sou onisciente, eu não sei todas as coisas, mas posso garantir que o maior, na verdade, assassino, que o maior, encontramos, olha, por exemplo, Saulo de Tarso, a expressão de Atos dos Apóstolos diz que ele era um homem que respirava ameaças. Imagina como é que era a fisionomia dele, como era, na verdade, o seu semblante pesado, rancoroso contra os cristãos. Amém? Veja aquele homem que consentiu na morte de Estevão. Amém? Aquele homem que tinha cartas para ir a Damasco para, na verdade, fazer exatamente o mesmo, na verdade, trazendo para Jerusalém todos os cristãos, todos os seguidores de Jesus que estavam lá na Síria, lá em Damasco. Amém? Mas sabe uma coisa? O Senhor Jesus lhe apareceu, ele teve um encontro com Jesus, a sua vida mudou completamente. Há um grande... Eu não conheço, na verdade, o seu estado espiritual, mas deixou-nos algumas pistas, né? Alguém que fez tão mal à Europa, inclusive a Portugal, Napoleão Bonaparte,
né? Invadiu até a Rússia, mas a coisa não correu bem nas invasões da Rússia, né? Aqui também, pronto, a coisa também não corre assim tão bem, né? Mas por onde os seus exércitos passavam, milhares de pessoas eram mortas, né? Ele foi exilado, ele foi preso, exilado, a ilha de Santa Helena, que é a ilha de Elba, e deixou alguns escritos de um diário nos últimos dias da sua vida. Eu não posso garantir que ele está salvo, mas muitas das suas últimas palavras daquele diário eram conversas com Deus. Irmãos, eu não posso garantir que ele esteja salvo, mas posso garantir que alguém que entrega a sua vida a Jesus, se arrepende dos seus pecados, pode ser feito uma nova criatura. Para Deus não há impossíveis. Todos os pecados, toda a espécie de pecados, todo tipo de pecados serão perdoados, todo o tipo de blasfémia, maldicência, amém, será perdoada, amém. Queridos irmãos, isto é esperança para cada um de nós, amém. Louvado seja o nome do Senhor. Nesta tarde, eu não quero entrar na polêmica da blasfémia contra o Espírito Santo nesta manhã, amém, mas posso garantir claramente, amém, que todos nós possamos ter esta liberdade de chegar diante do Senhor, seja qual for o nosso pecado, aquilo que está nos roubando a paz, nós possamos confessar ao Senhor, e Ele tem poder para nos restaurar e fazer novas pessoas, amém. Pedro negou o Senhor por 3 vezes e o Senhor deu-lhe a oportunidade e restaurou-lhe ao ministério. O Senhor é poderoso, o Senhor é misericordioso, Ele é grande. Amém. Nesta manhã, a minha palavra de incentivo para cada um que aqui está é esta. Você vai ouvir, às vezes, daqueles mais próximos, palavras de desincentivo, palavras de desânimo, mas você faça uma coisa. Olhe para Jesus. Faz-me lembrar aquela palavra. E muitas vezes essas palavras são tropeços. São tropeços que vêm à nossa vida. São palavras que nos querem prender mentalmente, começando pela nossa mente. São tropeços mentais, prisões mentais, muitas vezes que vêm contra nós, mas nós temos que seguir em frente. Concluo lendo em Hebreus capítulo 12, versículo 1 e 2. Portanto, todos nós, pois, que estamos rodeados de uma grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço. Essas palavras de desânimo, essas palavras que muitas vezes procuram nos impedir de avançar, bloquear a nossa mente. Eu quero dizer nesta manhã, vamos nos desembaraçar, vamos deixar esse embaraço, vamos entregar ao Senhor essas situações, porque o Senhor quer que nós possamos seguir em frente, o Senhor quer que nós possamos servi-lo, o Senhor quer que nós possamos, na verdade, ser fiéis, e certamente o Senhor vai cuidar daqueles que muitas vezes louvado seja o nome do Senhor, mas que muitas vezes são tropeços para nós, mas eles vão ter também o seu encontro. Tiago chegou a ser pastor em Jerusalém. Tiago, que temos na sua epístola quase ali no final da Bíblia, depois de Hebreus, era um dos irmãos do Senhor, era um daqueles que não compreendeu, era um daqueles que mandou palavras de desincentivo para ele, querendo levá-lo preso. Se houvesse hospital psiquiátrico, era para lá que eles mandavam para se curar uma semaninha pelo menos. Queria levá-lo preso, queria levá-lo para casa. Mas sabe, o Senhor mudou a vida de Tiago, da sua família, amém? Porque a revelação do Senhor chegou ao seu coração, amém? Alguns que hoje são tropeços para ti, Deus quer chegar ao seu coração. Não desistas deles, porque o Senhor vai chegar e tocar também o seu coração e fazer novas criaturas. Não desprezes, simplesmente não ligues tanto essas palavras, amém? Não ligues tanto essas palavras de desincentivo, amém? O Senhor, amém? Ele vai também trabalhar nas suas vidas. Então deixamos todo o embaraço e o pecado tão perto nos rodeia e corramos com paciência,
Esta é uma caminhada de paciência. A carreira que nos está proposta. Amém. Vamos seguindo. Amém? É para seguir em frente. Corramos com paciência a carreira que está proposta. Amém? Olhando para aqueles que nos ameaçam. Verso 2, olhando para o Senhor, olhando para Jesus, o autor e consumador da fé, pelo qual o gozo que lhe estava proposto suportou a cruz, desprezando a afronta e assentou-se à destra do trono de Deus. Paulo diz aos romanos o que é que ele está a fazer à mão direita. A destra é a mão direita. À mão direita de Deus, Paulo diz que ele está intercedendo por mim, por ti, por todos nós.